E eu queria contar um pouco do meu testemunho quando o Senhor me chamou para estar aqui fazendo a obra na questão do louvor e da adoração. Quando o Senhor me chamou, eu era ainda muito imatura, né? Recente convertida, estava passando por um momento muito difícil na minha vida, um momento muito complicado. Eu já tinha passado antes por uma depressão muito profunda, que me fez assim eu me afastar totalmente das pessoas. Eu vivia dentro de um quarto escuro, foi um processo muito grande. É uma história muito grande que um dia eu creio que eu vou ter a oportunidade de contar essa história num livro, para que todo mundo venha saber o que foi que o Senhor fez na minha vida. Eu fico até emocionada. Mas eu vou estar contando como foi que nasceu o meu ministério, o meu chamado na adoração. Eu estava passando por uma enfermidade muito séria, ansiedade depressiva, uma enfermidade que mexia com meus nervos e o meu psicológico, né? Então era um turbilhão de pensamento, era uma confusão muito grande. Eu pensei que eu ia ficar louca. Tinha algumas pessoas que já me chamavam de louca, de estranha, né? Eu pensei que eu ia ficar sem o meu juízo normal. Eu passei a tomar algumas medicações para minha mente, para fortalecer a minha mente, porque era uma confusão muito grande. Eu não tinha paz, eu não tinha tranquilidade, eu não conseguia dormir. Eu vivia atormentada, era um turbilhão de pensamento na minha mente que não tinha fim. Eu ficava com a mente cansada. Então foi uma fase muito difícil na minha vida, o qual eu pensei que não fosse resistir. Às vezes vinha na minha cabeça, na minha mente, né, para fazer besteira, devido a tudo aquilo que eu estava passando. Mas aí o Senhor foi a minha força, foi a força que me manteve de pé naquela tribulação. E eu fiz um voto para o Senhor, falei assim: Senhor, se o Senhor me curar, como eu sei que o Senhor vai me curar, eu prometo te adorar pelo resto da minha vida. Esse foi o que eu falei na presença de Deus, no momento ali de desespero, querendo cura, querendo sair daquela tribulação, daquela dificuldade. E foi o que eu falei para o Senhor: Senhor, me cura, que eu prometo te adorar pelo resto da minha vida. E aí se passou o tempo, o Senhor começou a me chamar, a me incomodar para louvar e adorar. E aí eu ainda era muito tímida, né? Tinha passado por uma depressão, que eu não falava com ninguém, me escondia das pessoas, vivia dentro de um quarto escuro. E aí Deus começou a me chamar para o ministério de louvor e adoração, e para mim foi assim algo muito difícil, porque eu tive que abrir mão da minha timidez, eu tive que abrir mão do meu medo, de tantas coisas que queriam me paralisar para me cumprir o chamado de Deus. Mas eu ouvi a voz do Senhor e eu fui. E no começo foi muito difícil, porque eu não sabia cantar, além de ser muito tímida, eu não sabia ainda cantar. Mas olha só o que Deus fez. Aí eu fui obediente ao chamado do Senhor, eu fui, mesmo passando por lutas. Eu me lembro que tinha dias que eu subia no altar assim, completamente quebrada, com aquela angústia tão grande no meu peito, aquela tristeza, aquela vontade de não existir, sabe? De não fazer mais nada. Eu subia no altar e quando eu adorava, eu descia de lá leve. Não sabia o que acontecia comigo, era algo muito profundo. E todas as vezes que eu louvava, todas as vezes que eu adorava ao Senhor, eu sentia assim um refrigério tão forte, tão lindo. Eu saía de lá restaurada. Aí eu dizia assim: eu descobri meu chamado. O meu chamado é esse, ainda que eu não saiba fazer do jeito que é para fazer, mas eu quero cumprir o meu chamado. E aí eu fui louvando, adorando, o Senhor foi me ensinando como é que fazia, o Senhor foi me ensinando a cantar, né? E a cada dia que passava eu melhorava mais. No começo foi muito difícil, porque eu fui muito humilhada, fui muito criticada, eu pensei em desistir muitas vezes. E aí o impressionante, irmãos, é que Deus mandava pessoas de longe, pela internet, amigos, assim, que eu não tinha tanta intimidade, eu só conhecia assim pela internet. Chegava para mim e dizia assim: olha, Deus vai fazer algo na tua voz, Deus vai cingir a tua voz. Mandava pessoas de longe, dizia assim: olha, o Senhor está mandando te entregar algo que eu estou sentindo no meu coração, Ele vai começar a aperfeiçoar a tua voz, você vai aprender a cantar, e daqui a uma semana, alguns davam prazo, né? Daqui a uma semana a tua voz não será mais a mesma. E aí eu sempre gostei de louvar, adorar aqui em casa. E aí quando eu ia louvar, adorar, aí eu notei que a minha voz estava diferente, que a minha voz não estava mais do jeito que eu cantava, né? Que eu não sabia cantar. Tava algo assim muito diferente, algo mais aperfeiçoado. E as pessoas começaram a ver a diferença na igreja. Quando eu começava a cantar tudo certinho e aquela voz diferente, alguém me chamava e dizia assim: olha, tua voz tá diferente, tu tá melhorando. E assim, dia após dia, o Senhor foi aperfeiçoando a minha voz. Ele foi aperfeiçoando a minha voz, e eu fazendo jejum, fazendo oração, e dizia assim: Senhor, aperfeiçoa a minha voz, eu quero te adorar, eu quero te servir, eu quero cumprir o meu chamado, Senhor. O Senhor sabe do meu coração.
E assim o Senhor foi fazendo. Então, a minha história é muito grande, sabe, irmãos? O testemunho que eu tenho de tantas batalhas que eu já vivi, de tantas coisas que eu já passei, são coisas assim que um dia eu creio que eu vou poder contar essa história toda num livro, no meu YouTube ter o meu testemunho. Então, eu quero te dizer, não desista do chamado que Deus tem para fazer na tua vida. Hoje, depois de tanta humilhação que eu passei na minha vida, hoje já são 3 canções e videoclipes gravados, tá bom? Para a glória e a honra do Senhor, porque a glória e a honra é dele. E um cover que também gravei no canal, e o Senhor tá fazendo a obra, eu creio que é só o começo. Então não desista dos seus sonhos não, assim como Davi, como essa passagem que eu acabei de ler. Davi, ele era desprezado, ele era rejeitado, mas Deus achou graça em Davi. Deus viu o coração de Davi, ele foi ungido rei. Ele foi tirado de trás das malhadas, ninguém dava nada por ele, todo mundo desprezava, a própria família desprezava Davi.